Olá, pessoal que está assistindo agora com a gente, que vai assistir depois também. O objetivo nosso hoje é entrevistar o veterinário, empresário Bruno Freitas, que está participando do Prêmio Marcelo Verlenja na categoria Gestor Inovador, né? Então, enquanto o Bruno vai solicitando a entrada aqui conosco, eu vou fazendo aqui a introdução a respeito desse Prêmio Marcelo Verlenja, né? Então, o Prêmio Marcelo Verlenja é uma iniciativa da ABHV, a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, e trata-se, né, de um reconhecimento à existência do Marcelo Verlenja, uma pessoa extremamente dedicada à classe veterinária. Foi fundador do Hospital Veterinário Verlenja, que é um hospital muito respeitado no interior de São Paulo e que completou em abril desse ano 28 anos de existência. O apelido dele era Velho. Sim, velho, mas não de velho, né? Ele partiu para o mundo espiritual com 52 anos de idade, bastante prematuro, mas deixou um legado marcante. Eu, particularmente, nunca vi alguém que tivesse alguma coisa negativa para comentar sobre ele. Então, e esse comportamento do Marcelo, né, influenciou muita gente, né? Ah, muita gente mesmo. Com a ajuda dos irmãos e da esposa, viabilizou uma série de evoluções na medicina veterinária no interior de São Paulo, né? Foi, por exemplo, a primeira tomografia de Campinas e região e uma das primeiras UTIs, bem como uma série de outros diferenciais. Você já está aqui com a gente na sala, viu, Bruno? E o Marcelo fazia parte da comissão de clínicos de pequenos animais do CRMV São Paulo e foi um dos fundadores da BHV. Marcelo pensava assim, né? Ser médico veterinário é exercer humanidade, é reunir em um profissional a ciência, o amor, a razão, a empatia, o compromisso com a saúde, a psicologia e o respeito pelos animais e seus tutores. Trata-se de um desafio diário que nos permite o crescimento contínuo e nos leva a oferecer cada vez mais o melhor de nós mesmos para todos. Então, um cara assim só poderia ser homenageado, né, Bruno? Ah, o velho é de amigão e não de velho, apesar dos muitos cabelos brancos do Marcelo desde sempre. E um cara que foi feito para a gente nunca esquecer, né? Então, o objetivo é a gente... Bom dia, Bruno. Bom dia, Renato. Bom dia a todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir em qualquer outro horário depois da gravação, né? Legal. E lembrando que essa gravação ela vai ficar por 24 horas no Instagram. Depois a gente vai transferir essa live para o YouTube para que entre ali dentro do site da BHV, né? E, bom, Bruno, a competição, que não é uma competição assim, para que realmente você vá ficar milionário se ganhar alguma coisa, mas é o simbolismo, né, desse prêmio, e eu acho que é uma excelente oportunidade aproveitar essa entrevista para conhecer você melhor, né, e realmente consolidar a sua aderência ao prêmio Marcelo Verlenja na categoria gestor inovador. E aí, para que a gente pudesse começar aqui a nossa pauta de perguntas para ti, né, Bruno? Então, a gente foi no dicionário para pegar a definição de inovação, né? Então, o que é inovação? O que é um gestor inovador, né? Inovação, Bruno, significa criar algo novo. A palavra é derivada do latim innovatio, e se refere, né, a uma ideia, um método ou um objeto que é criado e que pouco se parece com os padrões anteriores, né? Então, o gestor inovador, ele atua dentro dessa linha de buscar coisas diferentes que ainda não são praticados por outros médicos veterinários, que é pouco comum dentro da veterinária, e dentro aí do que você vem fazendo até agora,
né? E que também está começando a fazer com mais frequência, que é uma das atividades que você faz como palestrante, né? Então, essa atuação sua dentro de Câmara de Comércio da sua região, fazendo cursos de gestão em instituições como o G4. Então, você realmente está pensando em buscar coisas fora da caixa, fora do senso comum, para trazer para dentro da veterinária, né? Então, assim, Bruno, você pode dar assim, uma rápida apresentação sua pessoal, por gentileza? Sim, claro, claro. Para quem não me conhece ainda, eu sou Bruno, eu sou de Volta Redonda, uma cidade de cerca de 200 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro. E eu venho sempre, como o Renato falou, a minha chave virou, vou começar do começo. Eu sempre fiz estágio, sempre me dediquei à clínica de pequenos animais. E eu tinha na minha cabeça, assim que eu formei, que eu abri a minha clínica, eu segui um padrão que era muito seguido antigamente e agora está modificando um pouco, mas continua ainda assim. A gente faz estágio em um hospital veterinário, uma clínica veterinária, e a gente cresce dentro do estudo da veterinária, escutando o proprietário da clínica veterinária, normalmente o veterinário, reclamando: tomara que meu filho não vira veterinário, o negócio é muito ruim, não dá dinheiro, o cliente é chato. Aí o que a gente faz quando a gente forma? A gente monta uma clínica veterinária nos mesmos moldes do que você fez estágio e que viu que a vida inteira daquele médico veterinário ele reclamava que não dava certo. E isso para mim ficou meio ilógico. Por que eu vou montar um padrão de negócio exatamente igual aonde eu fiz estágio e o médico veterinário reclamava? Como é que eu vou fazer a mesma coisa e vou querer ter um resultado diferente? Isso não vai acontecer. Aí foi quando eu comecei a tentar modificar um pouco a medicina veterinária dentro do meu mundinho de uma cidade do interior. E aí a gente entra num outro ponto da dificuldade que é em alguns mercados, inclusive do veterinário. Eu cito alguns mercados porque a área médica no geral, a advocacia, são áreas que a gente é muito limitado em marketing, em mídia, como o que pode, o que não pode, até onde chega o limite entre a ética e a falta de ética. E isso eu vi que é uma das coisas, uma das crenças dentro dessas áreas que tem essa restrição, que segura a gente num bloco, num modelo muito pronto, formado, e que todo mundo tem aquilo. Não dá para mexer. Não dá para mexer porque tem a código de ética. Não dá para mexer porque senão a gente vai ser multado. E não é bem assim, porque a inovação a gente consegue por diversos detalhes. Igual você citou aí no que você viu no dicionário sobre o que é inovação. Para a veterinária, na verdade, eu descobri que fica até mais fácil, porque num atendimento geral, assim, no atendimento no WhatsApp, na hora de passar um orçamento, a gente consegue fazer diferente do restante do mercado, sem fugir da ética. Só fazendo um atendimento mais individualizado, um atendimento mais bem feito, você já está fazendo diferente do seu mercado. Automaticamente você já está inovando. Por mais simples que pareça, um atendimento diferente para muita gente não seria uma inovação, mas a forma que você faz, se é diferente do seu mercado, você inovou no seu mercado. Então, eu comecei a ver que esse ponto fraco da medicina veterinária, que é esse modelo fechado, que todo mundo reclama, não faz nada para mexer nele, isso te facilita a conseguir inovar, porque eles não, no geral, o mercado não faz o básico que daria para fazer. Então, começa a ficar, de certa maneira, simples até. O difícil fica quando você já fez o simples, já inovou no simples e quer fazer a mais. Aí é onde você começa a ter que pensar e conhecer novos mercados. Igual você falou, eu cresci no meio associativista, eu sou filho de comerciante. Então, há poucos anos atrás, eu estava presidindo a CDL Jovem daqui da minha cidade, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas. Fui o primeiro médico veterinário do estado do Rio a participar de uma CDL. E ainda fui o presidente da CDL Jovem. Agora eu faço parte da CDL Executiva, que a gente vai deixando de ser jovem, né? Aí eu tive que sair eu saí pela idade da CDL Jovem
e automaticamente fui convidado para participar da CDL executiva e faço parte da pasta da diretoria de capacitação. Então, assim, e essa visão de outros mercados, isso me ajuda muito a conseguir pensar fora da caixa. Eu convivo com empresários de vários ramos, de agência de carro, bares, restaurantes, comércio de roupa, comércio de mármore, boate, é, vários, assim, educação. E a gente vai conversando com essas pessoas e todas elas têm alguma coisa para agregar e a gente tem coisa para agregar para elas também. Inclusive, eu andei sendo convidado por alguns amigos meus que fazem parte da diretoria para fazer alguns treinamentos específicos mais voltados ao atendimento, à experiência do cliente. E isso a gente consegue fazer em qualquer tipo de área, mesmo eu focando na medicina veterinária. E cada vez que eu vou fazer um treinamento, experiência do cliente em alguma área nova, eu percebo alguma coisa que eles já fazem que a gente não faz na veterinária e que dá para ser adaptado e colocar no modelo. Então, assim, a gente vai... A inovação, no meu entendimento, até depois desse módulo que a gente veio agora da Fundação Dom Cabral, eu vou formando na minha cabeça que a inovação é um conjunto de habilidades e conhecimentos que você vai adquirindo de várias outras coisas e você cria uma nova habilidade de pegar esses conhecimentos e moldar em uma situação nova dentro do seu mercado. Então, quanto mais eu estiver rodando Brasil afora, fazendo benchmark dentro da veterinária e fora da veterinária, mais eu vou criando conexões para conseguir ter uma facilidade maior de criar produtos e serviços novos dentro da medicina veterinária. E... Pode... Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Incluindo agora, para que eu não agradeci ainda, eu comecei a falar e eu sou muito agitado, né? Eu queria agradecer muito o seu convite por eu estar podendo expor um pouco as minhas ideias, quem sou eu. É uma honra enorme falar junto com você. E falar em relação aos Verlenja. Eu não tive o prazer de conhecer o Marcelo, conheci a família, a Luciana, o Otávio, o Alexandre. E, assim, eu admiro muito eles, são exemplos para mim. Eu tive o prazer de conhecer o Hospital Verlenja lá em Campinas e sair com a mente explodindo, fritando de tantas ideias, de tanta... Conhecer eles, para quem é médico veterinário, te faz ter mais vontade de trabalhar melhor dentro da medicina veterinária, de entregar uma medicina veterinária de maior qualidade. Então, a BHV ter formado esse prêmio homenageando o Marcelo Verlenja, tenho certeza absoluta que é muito merecido e eles são muita referência para muita gente de medicina veterinária. Bruno, eu acho que o mais interessante, né, que você talvez assim que você colocou até agora no sentido de conseguir buscar inovações, novidades, melhorias, ajustes, e aí você assemelhou a medicina veterinária à advocacia, à contabilidade, entre outras atividades, assim como talvez assim serviços profissionais, né? Por exemplo, quando um advogado ele tem uma empresa e encara a empresa dele como o trabalho dele, provavelmente ele vai enxergar o trabalho dele especificamente nos limites da atuação dele como advogado. Quando ele muda a chave e ele passa a agir como empresário da advocacia, né? Então, o mindset é outro. A mesma coisa acontece com o contador e a mesma coisa pode acontecer com alguns veterinários que têm o CNPJ, têm a empresa, mas ainda pensa como veterinários. Quando o veterinário passa a enxergar que é um empresário da veterinária, então, ou seja, como uma empresa, ele está numa condição diferente agora, com certeza ele encara o trabalho dele de uma forma bastante diferente, muito mais como empresário. E aí, dentro do contexto dessa colocação que eu fiz aqui, Bruno, cara, hoje, como funciona o seu dia a dia no trabalho, na semana? Como é que é esse dia a dia? Com que atividades você
se envolve, Bruno? Nossa, eu estou num turbilhão de atividades nesse momento. De uns meses para cá, alguns anos, já por volta de 4 a 5 anos, eu já venho trabalhando a minha clínica veterinária aqui em Volta Redonda para ela conseguir andar de uma forma autônoma, de uma forma mais sozinha, sem depender tanto de mim, que é uma luta dos veterinários que eu escuto em todos os cursos que eu vou, veterinários muito mais maduros do que ainda continuam muito dentro da operação. Eu tentei fazer minha vida voltada à medicina veterinária. A clínica ganhou muito espaço com o trabalho que eu fiz na minha imagem, e hoje em dia, de uns anos para cá, eu venho pegando a minha imagem como credibilidade para a minha equipe e saindo de cena. Eu gravo alguns vídeos para minha veterinária, para colocar na minha página, e eu falo elogiando a minha equipe, sempre mostrando segurança para os tutores, que a clínica tem a minha chancela, e com a minha chancela eles podem confiar em qualquer médico veterinário que atender o pet deles. Esse trabalho eu venho fazendo há algum tempo, isso não é de uma hora para outra. A gente trabalha até nosso psicológico por conta da nossa vaidade, do nosso ego. Eu dava entrevista na Globo local aqui da minha região, e numa dessas vezes eu pensei, gente, se eu quero sair da frente do atendimento, quanto menos eu aparecer, me expor dessa forma, menos vai ter aqueles clientes que só querem comigo. Então, numa das ligações que a produtora da TV me fez, eu passei o contato da minha médica veterinária principal. Hoje em dia eles já falam direto, ela dá entrevista. E isso tudo eu não tenho como negar, que bate um pouco no nosso ego, na nossa vaidade, no nosso jeito centralizador, que todo mundo acha um pouco, e médicos veterinários que eu conheço normalmente tendem a achar que só a gente faz da nossa forma, que é a certa, e centraliza tudo para a gente, e tem uma dificuldade de abrir para uma equipe. Hoje em dia eu tenho uma equipe grande, que eu confio bastante, e para isso funcionar, eu tenho que ficar focado em capacitação, capacitação, capacitação. Treino não é uma vez só. Um atleta, por exemplo, ele não treina um dia para fazer uma Olimpíada. Ele treina diversas horas por dia. Então, eu vou falar a mesma coisa com a minha equipe muitas vezes, porque isso é treino. Então, a gente confunde um pouco as capacitações, os cursos, como se isso fosse já treinar. Isso é treinar se você tiver uma constância de capacitação, curso, palestras, for realmente constante, para realmente entrar na cabeça deles e eles virarem profissionais de alta performance, que é o que eu busco. Então, essa capacitação, eu consegui sair da frente da minha clínica. Hoje em dia eu estou fazendo um trabalho bem grande com a Rede Carinho de Bicho em São José dos Campos. Eu estou como diretor técnico deles, a treinar as 3 unidades que eles têm e depois treinar uma veterinária para me substituir lá. Estou fazendo um trabalho pontual de organizar os POPs que eles têm, seguindo muito da acreditação da BHV que eles estão participando. Então, eu quero fazer funcionar os POPs de uma forma constante em cada uma das unidades, depois treinar uma veterinária deles para entrar no meu lugar e eu saio de cena. Primeira vez que eu estou fazendo um trabalho desse tipo para um hospital veterinário, que foi uma conversa que eu tive com o Wander e com a Thalita, que são os proprietários da Rede Carinho de Bicho. E está muito legal, porque eu aprendo muito com as coisas que eu estou implementando para ele. Eu aprendo também para a minha empresa o que eu consigo fazer aqui na minha empresa. Então, assim, o trabalho é uma sinergia muito grande. Eu tendo essa vivência de chão de fábrica, de clínica, minha vida inteira. Eu estou formado tem 17 anos, eu tenho 16 com a clínica aberta e fiz sempre estágio em clínica de pequenos. Tenho algumas especialidades, pós-graduação em clínica médica cirúrgica, tenho especialização em medicina felina, em fisioterapia, em nutrição. E a parte da gestão. Eu vou juntando competências técnicas veterinárias com competências técnicas das skills, das áreas administrativas e de gestão, e tentando fazer esse sinergismo. E eu acho que todos os veterinários que têm um CNPJ, eles tinham que ver a empresa dele dessa forma, senão não vai andar. Ele tem que pegar, ele tem que ter a competência técnica médico-veterinário, principalmente os que ainda estão atuando de frente ali, só que ele tem que ter da mesma intensidade as competências administrativas e ele tem que conseguir juntar, fazer essas conexões, conectar de uma forma harmônica
aí sim ele vai começar a parar de reclamar. Veterinário não dá dinheiro, ninguém valoriza o veterinário. Mas ele fala que ninguém valoriza o veterinário e ele mesmo, não fazendo essa conexão, ele não está valorizando o veterinário. Ninguém vai valorizar à toa. Os laboratórios, a indústria, eles não vão ficar dando coisas para o médico veterinário que não tem nenhuma expressão no mercado. Primeiro você ganha seu nome de alguma forma, trabalhando legal. Os distribuidores melhores, eles vão perceber essa competência sua e vão começar a entrar junto. Não cai do céu. Não dá para comparar. O laboratório dá muito mais coisa para o médico humano e o veterinário fica largado. Eu não me considero que eu fico largado para o laboratório. Eu tenho uma parceria muito grande com o Premier, com o Vetnil, com o MSD, que é muito grande. Eu não tenho um não deles, assim, das coisas que eu peço. E às vezes eu peço coisas que ninguém pediu. Eu falo coisas, eu convido eles para participarem de eventos, que eles vão entrar com uma parte financeira, eventos que podem ser considerados disruptivos, que ninguém faz. Então, assim, você tem que ter o seu valor, você se valorizando, o mercado te valoriza, seus clientes te valorizam. É isso. É pensar para frente, pensar numa mentalidade de crescimento. E esses cursos, igual esse da Dom Cabral, eles mudam muito a cabeça de diversos veterinários. É isso. É buscar. Não é fácil ser eu, sabe? Para outros veterinários olharem e falarem: o Bruno é marqueteiro, o Bruno quer estar em tudo. Vai fazer. Eu cheguei de madrugada, eu cheguei era 4h30 da manhã em casa do curso ontem. Eu estava sem carro, viajei de ônibus, peguei um ônibus de meia-noite. Fui de metrô para rodoviária, peguei um ônibus meia-noite, cheguei, era quase 5 da manhã em casa. E agora estou na live aqui com você. Então, assim, não é fácil. Ninguém. É aquela história de que ninguém vê os tombos que a gente leva, né? Não é nem um pouco simples. Aí eu vou ficar final de semana na minha cidade, vou trabalhar na minha clínica e depois vou para São José. Ficar trabalhando em São José. Eu aluguei um apartamento para morar lá um pouco também, para eu conseguir fazer meu trabalho bem feito. É fácil fazer isso tudo? Todo mundo tem essa coragem? É isso, né? Bom, Bruno, por que você se candidatou ao prêmio, Bruno? Eu não me candidatei, né? De repente eu recebi um WhatsApp da Gabi, da BHV, falando que eu fui indicado pela diretoria. E eu fiquei muito surpreso e feliz, porque eu sou um veterinário do interior do Rio. O Rio de Janeiro tem pouca participação dentro da BHV, dentro do mundo veterinário que está se formando. A gente está muito parado, a capital está muito parada. São poucos cases para o tamanho do Rio de Janeiro. E, de repente, eu tenho o convite. E quando eu olho lá os candidatos, está lá o Rabelo da Intensivet. Eu olhei e falei, pô, o Rabelo, eu passei grande parte da minha profissão assistindo palestras, que eu tenho dificuldade até de entender algumas palestras dele. Ele conta piada na palestra que é tão técnica que eu não sei se é para rir ou não, que eu não entendo muito bem. Eu já falei isso para ele. E, de repente, eu estou meio que competindo junto com o Rabelo, com o Roberto da Safari, com a Gerran, do Dr. Tis, com o Marcelo Morato, brother meu, estava no meu grupo ontem de trabalho, né, durante o curso. É incrível. Só de eu estar no meio desses veterinários sendo indicado, eu já zerei minha vida veterinária. Eu falo que quando eu estou agora entrando na diretoria da BHV e sentando para tomar cerveja, eu olho a mesa, eu olho os veterinários que desde o meu início da profissão eu mirava eles como a excelência da medicina veterinária. Eu mentorava eles. Eu falo para o João Buque que eu sou um mentor dele de graça. Eu não pago para ser mentorado dele, porque ele não sabe que eu sou mentorado dele. Mas eu olho ele conversando e eu aprendo alguma coisa. Então, assim... Mas, Bruno, legal. Agora, então você veio essa convocação e aí você parou para pensar, lógico, depois, né? Assim, puxa, por que então, nesse momento, para você faz sentido você continuar como candidato dessa categoria gestor inovador dentro do Prêmio Marcelo Verlenge para 2023? Por quê? Eu acho que tem a ver com a minha inquietude, né? A minha empresa está sempre em movimento. Desde das coisas inovadoras que eu vou criando lá para dentro da clínica, que vai de coisinhas pequenas, que para mim era uma inovação interna minha, e de repente eu vejo que eu falando isso nos cursos,
Tem gente do Brasil inteiro fazendo, que é o 222, que depois quem quiser saber do 222 pode me perguntar, que é um pré-próxima venda que a gente faz, que é criar relacionamento com o cliente. Um vídeo no final da cirurgia, o próprio cirurgião pegar o celular e fazer um vídeo curto falando como é que foi o procedimento. Um áudio do veterinário explicando um procedimento na hora de um orçamento. São vários detalhezinhos pequenos de mudanças internas, de quebra de paradigma, de coragem de meter a cara. Essa inquietude eu acho que faz. Eu me senti até mais motivado por essa indicação, de ano que vem eu vim até mais forte para outra indicação, sabe? Essa inquietude, essa vontade de melhorar a medicina veterinária, de elevar a medicina veterinária, pensando num sucesso da medicina veterinária, e esse sucesso reflete num sucesso financeiro que fica em segundo plano, de certa forma, que para mim é uma máxima também, a gente não focar em o que a gente faz para ganhar mais dinheiro. A gente tem que focar o que a gente faz para fazer melhor. Fazendo melhor, o dinheiro vem. Então, parece bobeira, mas mudar essa mentalidade, o dinheiro vem de uma forma muito mais concreta do que quando você foca no dinheiro. É isso. Legal, então você acaba assim de responder a segunda pergunta por tabela, que era, né? O que é um gestor inovador e por que isso é importante para a sua empresa. Então, essa você respondeu por tabela. Então, eu vou para uma terceira, que assim, né, Bruno? Por que a medicina veterinária carece de líderes com atitude para inovar? Líderes que inovam, líderes inovadores. Por que a medicina veterinária carece tanto de líderes com essas características, Bruno? Renato, isso tem alguns fatores. Primeiro, essa nova geração que está vindo. Se o líder não for inovador, não vai ter graça para essa nova geração. Eles não vão ter propósito de trabalhar na sua empresa. Você vai perder vários grandes talentos porque você não é um líder inovador, não é um líder inquieto, você não está criando novas coisas e isso não agrega para essa geração nova. Então, para mim, o ponto principal, atualmente, na medicina veterinária, é que se você não for um líder inovador, sua empresa não vai estar em movimento, você não vai conseguir reter talentos e sua empresa tende a ir para o final, tende a acabar. Então, para mim, é obrigatório você ser um líder inovador para juntar essas peças e você conseguir continuar elevando o faturamento e seguir num mercado pet que é promissor. Não tem como falar que não é. E como é que é o seu exercício, né, Bruno? O seu autoexercício, o seu autoaprimoramento pessoal, né, individual, para continuar tendo essa preocupação sistemática, esse foco sistemático em buscar novidades, em buscar pequenas inovações, grandes inovações, pequenas melhorias, grandes melhorias. Como é que é esse autoaprimoramento pessoal do Bruno? O que eu considero meu autoaprimoramento é essa minha conexão com diversas outras áreas. Meus amigos são muito diversos. Eu não tenho amigos só dentro da medicina veterinária. Eu tenho grandes, melhores amigos na veterinária, grandes, melhores amigos fora da medicina veterinária. E que esse grupo, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de ir para bares e viajar e estar sempre com muitas pessoas e em qualquer conversa que eu tenho sobre qualquer assunto, eu consigo me melhorar como profissional. Melhorar como que eu vou conversar com o meu cliente no outro dia. Então, eu começo a ter uma facilidade de criar conexão com os clientes muito rápido. Consigo conectar com pessoas novas muito rápido. E esses conhecimentos, é isso que eu falei lá no começo. A gente vai juntando várias skills das outras pessoas e juntando direitinho na nossa cabeça, que é o nosso autoconhecimento, o nosso autotreinamento, a gente consegue formar várias outras coisas boas para a vida. E eu misturo CPF e CNPJ. Eu não tenho a separar a vida pessoal da vida profissional. Eu tenho vida. E eu tenho vida dentro da vida profissional. Assim, eu me divirto com os veterinários falando de veterinária. Eu me divirto com meus amigos da CDL falando de negócios. E a gente mistura
assunto sério com assunto engraçado e fica prazeroso e é uma vida só, entendeu? Acho que é isso. O meu recado principal, assim, que eu uso na minha vida. Entendi. E você trabalhou muito com os seus pais no comércio também, Bruno, ou não? Desde pequeno, eu cheguei a entrar uma vez na CDL Jovem, que meu pai já era presidente da CDL Executiva, estavam formando uma CDL Jovem na minha cidade. Eu entrei, eu era estudante, eu não tinha nem comércio. Eu ajudava meu pai naquilo. Meu pai era comerciante de roupa. Chegava período de Natal, que ele precisava contratar mais gente. Ia eu, meus irmãos, minha mãe, ficava todo mundo lá ajudando. Então eu crescia, era uma outra geração, né? Meu pai abria, fechava a caixa no papelzinho, tomando lá, conferindo os ticketzinhos, anotando tudo. Aquelas máquinas de cartão que você passava, assim, põe o cartão num negócio com carbono e esfregava ela assim, registrador, manivela, passei por isso tudo. Eu cresci vendo meu pai chegando na noite de Natal, a gente esperando ele para jantar, e ele chegava quase meia-noite, porque eu ficava na loja até o último minuto. Então eu cresci vendo essa máquina girar assim do comércio. O que você acha, né, Bruno? O comerciante, ele bom, o comerciante movimenta o mundo, né? E eu diria assim que talvez as competências do comerciante, elas são talvez muito semelhantes seja onde for no mundo, né? Porque é uma pessoa que vai olhar a quantidade de mercadorias, comprar bem, vender bem, se possível vender mais de um item para o cliente que veio buscar uma determinada coisa, tratar bem os clientes, sorriso para todo mundo, deixar limpo a loja, as gôndolas, realmente deixar bem expostos os produtos, etc. E aí, se a gente fosse pensar, né, Bruno, o comerciante ele tem um conjunto de competências que realmente ajudam a prosperar na profissão, na empresa, etc. Né? E se a gente pudesse trazer talvez algumas competências, características de comerciante que seria muito bem recomendado que se usasse dentro da medicina veterinária, que competências do comerciante seriam essas, Bruno? Renato, eu vou simplificar pela minha vida em uma só, que eu acho que serve para tudo, que é o sorriso. Eu não sei se alguém já percebeu, mas a maioria das vezes eu já falo rindo, né? Assim, e o sorriso, desde a minha infância, que é aquelas bagunças de criança que fez eu criar novas conexões e abriu portas para mim. E na medicina veterinária não foi diferente. É o sorriso, a simpatia, a empatia. E isso cria conexão. Para mim, o recado principal mesmo, que mudou a minha vida. Eu demorei para entender que era isso, mas é o sorriso. O sorriso abre portas para tudo. O que você está dizendo, Bruno, parece tão óbvio, mas não parece que é tão praticado, né? Porque se você entra numa clínica veterinária, não é tão comum, muitas vezes nem a recepção, mas partindo ali para o veterinário, a maioria, uma grande parte, não são simpáticos nem empáticos, e sorriso, que é o que seria o limite disso, muito menos. Por que o veterinário sorri tão pouco, Bruno? Pelo dia a dia do médico veterinário. Isso passa para a equipe. Ele está sempre muito cansado, sempre se sentindo muito desmotivado, desvalorizado. Aí fica difícil de sorrir mesmo. E vai criando. A energia negativa puxa a energia negativa, igual a energia positiva puxa a energia positiva. Então tem que tentar ser mais positivo, porque isso passa para a equipe toda. Eu fiquei um período coordenando a vigilância sanitária da minha cidade, foi o período que eu menos sorri. Estava me estressando muito. E isso passou para a minha equipe. Depois que eu saí, a minha supervisora, a Natália, ela falou na hora, assim, nas primeiras semanas fora da vigilância sanitária, falou: Bruno, seu sorriso voltou. Então, assim, eu não estava feliz. Então, a gente tem que estar feliz. Se o veterinário está assim, ele tem que rever alguns conceitos. Talvez não seja nem a praia dele manter uma clínica aberta. Está fazendo mal para o psicológico dele. Está vivendo uma vida triste. E não é para ser. Então, vai procurar alguma outra coisa. Não é vergonha nenhuma buscar outro mercado. Ou dentro da veterinária mesmo, um outro estilo de trabalho. É isso. Sorrir, a Eleonora falou que sorrir até no telefone é importante. Eu acho que quando eu estou falando no telefone, tem gente que já sabe que eu estou rindo do outro lado. É isso. Eu estou vindo buscar aqui a definição de sorriso no dicionário.
só para... que é um ponto super importante. Parece, puxa, sorriso é sorriso, mas vamos pegar aqui, vamos ver se tem alguma coisa diferente, né? E aí eu já emendo para a quinta e a sexta pergunta para você, Bruno. Riso ou sorriso é uma expressão facial decorrente da contração dos músculos das extremidades da boca. Nos animais, um sorriso é frequentemente usado como uma ameaça ou como um sinal de submissão. Entre os humanos, o sorriso é uma expressão facial que é sempre criada. Realmente, o sorriso é uma forma de se conectar às outras pessoas, já colocando na frente a alegria e a boa vontade concomitantemente. Então, você vê que o sorriso é quase que uma porta de entrada para criar rapport, para criar conexão com as pessoas e talvez conseguir dirimir qualquer obstáculo, né? Então, o que o Bruno colocou como uma das, talvez a principal característica do bom comerciante é o sorriso, né? Seja bem-vindo, cliente, porque aqui você vai ser bem atendido. Bruno, então você tem bastante esse foco, né, de buscar inovação, buscar melhoria, sempre se esforçar para colocar o sorriso na frente de qualquer diálogo, qualquer conversa, de qualquer trabalho que você venha fazer. E aí, essa questão, né, com relação à inovação, Bruno, o que isso estimula a sua equipe e o que isso estimula os seus clientes? Assim, qual que é a sua percepção sobre isso, Bruno? O meu jeito, assim, de sorrir, de ser mais simpático, isso não é 100% do tempo. A gente tem os problemas na empresa, tem que falar mais sério com o funcionário, com o colaborador ou outro, a gente tem que ser um pouco mais duro às vezes, mas para eles perceberem uma chave que virou na vida deles, para eles entenderem o que a inovação faz de bom para eles, foi quando eles perceberam os resultados. No início, quando eu chegava com as inovações, com as minhas ideias, lá vem o Bruno, chegou de um curso, já chega ele cheio dessas ideias malucas. Lá vem ele colocar mais coisa para a gente fazer. E isso eu fui persistente, eu continuei fazendo, algumas davam errado, eu mudava, voltava até acertar. Começou a funcionar, passou alguns meses, o reflexo nas pesquisas de satisfação da empresa, nos presentes que os colaboradores ganham dos tutores. Isso tudo foi mostrando de forma prática para a equipe de que isso, um sorriso, um bom atendimento, técnicas inovadoras que eu vou lançando dentro da clínica, tudo isso reflete em eles terem mais elogio. E as pessoas são movidas por elogio. Brigar com uma pessoa, você faz ela fazer aquilo que você brigou, ficar um ponto forte dela. Quando você só explica o porquê daquela falha está prejudicando de uma forma mais sutil. E assim que ela fizer certo, você enche de elogio, ela vai fazer mais vezes, porque ela quer ser elogiada mais vezes. Isso é meio natural da maioria das pessoas. Então, praticar mais o feedback que o Cláudio falou no curso também, um feedback mais amoroso, até quando é um feedback não muito bom, mas você fazer esse feedback de uma forma amorosa e você criar o hábito de não só brigar, mas elogiar quando as pessoas acertam, eles vão ganhando isso daí. Eu pedi para a líder de recepção minha fazer uma pesquisa de mercado e ela foi ligando de um outro número para os diversos concorrentes nossos e a percepção dela foi: Bruno, a gente é muito melhor do que todo mundo. E você acha que ela não fica empoderada de saber que ela está numa empresa, que ela pesquisou as outras empresas e ela se sentiu orgulhosa de saber que o nosso atendimento é muito melhor? E veio ela chegou nessa conclusão. Eu pedi para ela fazer pesquisa de mercado. Então é importante a gente pedir para um colaborador nosso fazer essa pesquisa, porque aí ela vai ver como que é o atendimento dos outros e ela vai se ver, falar: nossa, eu atendo muito melhor do que esse povo. E as pessoas gostam de se sentir bem, se sentir empoderado, se sentir superior, elogiado. É isso. Eu não sei se eu respondi exatamente o que foi perguntado. Não, respondeu, lógico que respondeu sim. Eu acho que essa é uma questão assim, muito importante para realmente colocar, talvez assim, um dos principais, talvez assim, pontos fortes que você leva para na categoria inovador.
né, como para o prêmio Marcelo Verlenja, a primeira característica super importante é o veterinário precisa ter uma atitude diferente, mais afável, mais simpática, né, no dia a dia, porque isso talvez seja assim, isso é importante. A atitude, a inovação material começa na inovação pessoal, né? É uma decisão, uma tomada de decisão. Eu vou atender sempre feliz os clientes ou vou me esforçar ao máximo para isso, né? E como contrapartida disso, já começa a ter bons feedbacks, mas mais do que ter bons feedbacks, os veterinários reconhecerem os feedbacks como bons, porque tem vários veterinários, muitas vezes, mal-humorados, que recebem bons feedbacks e nem dão importância para aquilo. Por quê? Porque estão mais focados em olhar o problema do que olhar as coisas boas que vêm dos clientes. Esse é um primeiro ponto, né? Segundo ponto é que realmente buscar essas inovações dentro do que você acha que é uma região isolada, e não é, porque é uma região, Volta Redonda tem bastante habitantes, comparando com várias outras cidades. E você está buscando essas novidades fora, nos cursos, em associações fora da veterinária, em associações dentro da veterinária, e transformando isso em metodologias, como é o caso do 222, por exemplo, né? Ou é como outros casos que obviamente você talvez não tenha como colocar detalhes aqui, mas é a forma como apresenta um orçamento, estabelece uma negociação com o cliente, seja através de uma forma digital, seja no pessoal. Então, tudo isso que transita em torno, né, da veterinária Volta Redonda são práticas que são muito diferentes do que em vários outros lugares, né? Então, nesse sentido, acho que com certeza o Bruno é um forte candidato. E eu queria, né, por gentileza, Bruno, que você colocasse talvez assim, as suas palavras finais para a gente poder encerrar nosso bate-papo aqui, Bruno. Primeiro agradecer ao seu convite para eu participar dessa live. Agradecer a existência da BHV, porque modificou muito minha vida como profissional. A medicina veterinária precisava de uma associação como a BHV é. Então, quem assistir não é afiliado, procura entender isso e se afilia, porque quanto maior a gente fica, mais forte e mais melhorias a BHV vai conseguir trazer para dentro da medicina veterinária. É uma mudança de mentalidade, o ambiente sempre vence, então permaneça sempre num ambiente de riqueza, um ambiente de riqueza não financeira, de riqueza de mentalidade de crescimento. Se junte aos bons, que você será mais um. Então, assim, são frases clichês, mas que realmente funcionam. Assim, então, o recado principal é: a medicina veterinária é boa igual qualquer outra profissão, dá para ganhar dinheiro, dá para ter sucesso profissional, pessoal, dá para ser feliz. É muito gratificante, é a melhor profissão do mundo, para mim, pelo menos, eu considero. Então, assim, pense mais positivo, sorria mais, busque a simpatia mesmo, ser simpático, isso cria conexões e isso faz sua vida evoluir. Então é isso. Bruno, obrigado pela sua atenção, obrigado por compartilhar um pouco de quem é você, um pouco das suas práticas dentro de Volta Redonda, fora de Volta Redonda, em outras associações, a forma de você pensar, a forma como você lida com a equipe. Eu acho que são fontes de bastante aprendizado aqui para nós, né? E espero que realmente o pessoal possa conhecer você melhor, mesmo que seja através de uma entrevista como essa, que com certeza não explorou 20% do que é o Bruno, mas que realmente a gente pense que dentro disso que você trouxe para nós são bons exemplos para inovar, para mudar a forma de pensar, e isso com certeza vai refletir dentro da empresa que cada um que está assistindo pode aplicar dentro da sua própria empresa. Então, acho que tem uma riqueza de detalhes,
e queria agradecer o seu tempo. Então, Bruno, essa nossa entrevista, ela vai ficar disponível 24 horas no Instagram. Depois disso, ela vai migrar para o YouTube para que possa ser colocada à disposição para os demais afiliados da BHV e o pessoal possa tomar a melhor decisão sobre o candidato que melhor representa o contexto desse momento. Porque, de novo, inovação não é iPhone, não é carro, é um método, um modo novo que é diferente do que existia até agora. Então, é muito mais invisível a inovação do que materialmente visível. Então, espero que o pessoal possa aproveitar o aprendizado aqui com você. Tá bom, Bruno? Eu espero que tenha ajudado, sim. Eu fico muito feliz mesmo em poder contar um pouquinho de mim e ajudar outros médicos veterinários a serem felizes, igual eu sou dentro da medicina veterinária. Bruno, bom sábado. Aproveita para descansar, porque você chegou tarde hoje. Aproveita aí para fazer suas coisas. Muito obrigado. Bom final de semana, Bruno. Valeu, Renato. Abraço. Até mais, Abraço. gente. Valeu. Valeu.